Minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, infinita justiça, sabedoria, misericórdia. Em especial, agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco, nesta sala virtual ou em outras salas virtuais, estudando juntos conosco o Evangelho de Jesus. Que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados para as nossas reflexões, que possamos internalizar estes ensinamentos e, em especial e acima de tudo, colocá-los em prática, mesmo que a conta-gotas, pouco a pouco, na nossa vida, nos mínimos detalhes, nas menores atitudes do nosso dia a dia, irmos colocando em prática estes ensinamentos. No último encontro nosso, em que estudamos um capítulo do livro Conduta Espírita, o capítulo de número 36, que tem como título Perante a Desencarnação, então tecemos reflexões aqui com André Luiz e Chico Xavier acerca do nosso comportamento perante a desencarnação, também o nosso comportamento quando comparecemos a um velório. Como está o nosso comportamento? De que forma nós estamos nos comportando em um velório? Estamos nos comportando de forma correta, principalmente com aquele devido respeito, em especial ao espírito ausente daquele corpo? Então, são estas reflexões que André Luiz nos trouxe no capítulo de número 36, que já estudamos. E hoje, para este momento, nesse dia 23 de setembro do ano de 2020, hoje estudaremos o capítulo seguinte do livro Conduta Espírita, de autoria de André Luiz e Valdo Vieira, que tem como título Perante as Fórmulas Sociais. Então aqui André Luiz, através de Valdo Vieira, nos traz algumas reflexões acerca das fórmulas sociais. Como nós estamos nos comportando perante estas fórmulas? Lembrando, igual tecemos comentários ontem acerca da desencarnação, aqui André Luiz está apenas nos trazendo conselhos, o melhor para nós. Não de forma alguma, ele não está aqui dizendo que é proibido, que a doutrina espírita proíba. Não, de forma alguma. A doutrina espírita é doutrina de liberdade. A doutrina espírita nos mostra o que precisamos fazer, o que é melhor para nós. Antes de começarmos aqui com as palavras de André Luiz, vejamos esta frase de André Luiz também, que está no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, na mensagem de número 9. Então, a mensagem de número 9, no livro de André Luiz, através da mediunidade de Antônio Baduí Filho, na mensagem 9, ele nos diz o seguinte, no primeiro parágrafo, que a doutrina espírita oferece o roteiro para a transformação, mas você resiste a mudanças. Então trouxemos aqui neste início, antes de começarmos, aqui com as palavras de André Luiz também, no Conduta Espírita, esta frase de André Luiz, onde ele nos fala que a doutrina espírita nos oferece o roteiro para a nossa transformação, mas o resto é por nossa conta.
se vamos concordar ou não, se iremos fazer todo aquele esforço necessário e suficiente para realizarmos este processo de transformação, é por nossa conta. Então oferece o roteiro. Por isso que trouxemos esta frase aqui em primeiro lugar, porque André Luiz, aqui no primeiro parágrafo deste capítulo 37, ele nos pede o seguinte, nos orienta o seguinte: abolir o uso dispensável, do luto e dos pêsames. Prestemos atenção que ele não está falando que é obrigatório abolir. Ele está falando que abolir o uso dispensável. O que é dispensável? Realmente é dispensável o luto e os pêsames. Mas como nós sabemos, até na questão de um processo psicológico, um processo de adaptação, aqueles companheiros mais esclarecidos do que nós em relação a este assunto, que a maioria de nós ainda aqui na Terra, nós precisamos ainda viver e vivenciar aquele período de luto para a nossa adaptação ou readaptação com a ausência física daquele companheiro, daquela companheira que até então estava conosco ali, principalmente no agrupamento familiar, que precisamos, psicologicamente falando, precisamos deste período de luto. Mas André Luiz nos fala que para a nossa caminhada, para a nossa melhoria, isto inclusive é dispensável. Prestemos atenção na palavra, porque ele está falando que não é proibido, ele está falando que é dispensável, no caso o luto e os pêsames. Aí ele diz, por motivo de funerais, tanto quanto a participação em apadrinhamentos e cerimônias ritualísticas de qualquer natureza. Então aqui ele está falando que também é dispensável aqueles processos, aqueles procedimentos exteriores de você ser padrinho de alguém em algum ritual, em alguma cerimônia. E aí ele diz que o espírita não se prende à exterioridade, sem sombra de dúvida que realmente não podemos nos prender às coisas exteriores, às fórmulas exteriores, e André Luiz aqui está correto, porque se queremos realmente crescer espiritualmente falando, nós precisamos ir nos desapegando. E aqui não está falando de forma alguma que precisamos ser frios, que precisamos nos distanciar das outras pessoas. Em muitas situações nós teremos até que participar. Por exemplo, se você for convidado para um apadrinhamento, ou seja, você ser padrinho de casamento de um amigo, de um parente, de um colega de trabalho, aí você vai virar para ele e falar, não, eu não mexo com isso porque eu sou espírita. E o espiritismo fala que isto não precisa, ou que isto ou aquilo, ou seja, que isto é proibido. Primeiro, o espiritismo não proíbe, mas mesmo você sabendo que isto é coisa ritualística, que não tem essa necessidade, mas para você não criar um problema, às vezes até um problema familiar, a gente vai de boa, digamos assim, de boa maneira, atendendo aquele pedido, aquele convite de um amigo, e aceita e participa sem problema nenhum, vai até a igreja, participa, assiste à missa ou qualquer outro ritual que eles queiram fazer para evitar problema de relacionamento, porque precisamos agir fraternalmente. E aqui André Luiz fala que isto é dispensável, não que seja proibido, mas é, sem sombra de dúvida, dispensável para a nossa vida. E aí na sequência ele diz o seguinte, que nas visitas de confraternização, suprimir protocolos ou etiquetas pretensiosas. E realmente não precisamos de protocolos, as chamadas etiquetas sociais, que você tem que fazer isto, fazer aquilo, que na verdade já se torna realmente uma ritualística na vida das pessoas. Isto, sem sombra de dúvida, que nós precisamos ir suprimindo isto na nossa vida, porque ele diz que a confiança pede clima familiar.
sem sombra de dúvida. E acrescenta que precisamos banir dos templos espíritas as cerimônias que, em nome da doutrina, visem a consagração de esponsais e nascimentos. Ou seja, aqui ele está falando do casamento e de cerimônias celebradas pelo nascimento de um filho, tipo batismo que ocorre na igreja. Não estamos aqui criticando de forma alguma procedimentos da igreja, não de forma alguma, e nem criticando espíritas ou centros espíritas que adotam ou que praticam alguma cerimônia, por exemplo, de uma celebração de casamento ou uma celebração pelo nascimento, conforme ele fala aqui, pelo nascimento de uma criança, de um filho, de uma pessoa que participa, que esteja vinculada ao centro espírita. Por exemplo, se ele pede, você acabou de ter um filho, e aí você pede ao dirigente da casa espírita para conceder ou ministrar uma bênção especial para aquela criança que nasceu. Você, na condição de dirigente espírita, você vai negar este procedimento? Sem sombra de dúvida que eu, neste lugar, não negaria de forma alguma, mas aqui André Luiz está falando que isto é dispensável, que não tem a necessidade. Aí ele diz que o Espiritismo não pode esquecer a simplicidade cristã que ele próprio revive. Sem sombra de dúvida que, conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, que o Espiritismo é a revivescência do Evangelho do Cristo, ou o cristianismo redivivo, e conforme nós encontramos esclarecimentos na doutrina espírita e nas obras complementares, que a finalidade essencial do Espiritismo não é de forma alguma as coisas ritualísticas, mas sim a destruição das ideias materialistas e o melhoramento do homem em todos os setores da sociedade. Então, a finalidade essencial do Espiritismo é exatamente isto: destruir essas ideias materialistas, não de forma alguma combater as religiões, não, de forma alguma. Esta não é a finalidade do Espiritismo: combater, destruir ou substituir as crenças ou religiões já existentes ou que venham a existir, mas a ideia materialista e o melhoramento de todas as criaturas, ou seja, de todos nós que nos encontramos em trânsito pela Terra, seja encarnado ou desencarnado. E aí André Luiz nos fala ainda o seguinte: afastar-se. Afastar-se, aqui ele usa exatamente esta palavra, afastar-se. Ele não está dizendo que é proibido, mas afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Então aqui ele nos orienta que, se realmente nós queremos crescer, se realmente nós queremos nos iluminar, melhorar aqui na condição de seres em evolução, de uma forma mais rápida, caminharmos a passos mais largos, é preciso que nós nos esforcemos para nos afastando, irmos nos afastando pouco a pouco destas festas lamentáveis. E aí ele cita aqui o carnaval, que, conforme nós já estudamos e muitos de nós conhecemos, relatos dos espíritos amigos, relatos de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, sobre os períodos carnavalescos, a questão da densidade de energias, a quantidade de crimes lamentáveis que acontecem aqui na Terra e também no plano espiritual, a questão das perseguições através de obsessões nestes períodos de carnaval, conforme ele fala aqui, essas festas lamentáveis. Então precisamos realmente, se queremos caminhar rumo à iluminação de uma forma mais rápida, nós precisamos ir substituindo esses hábitos por hábitos mais saudáveis, até realmente substituirmos todos
por hábitos saudáveis para a nossa melhoria. E ele diz que a verdadeira alegria não foge da temperança. Então, neste caso aqui, a alegria, sem sombra de dúvida, não preciso ir a uma festa porque eu preciso participar desses momentos de alegria. Ok, sem problema nenhum. Ele não está falando aqui que é proibido, mas aqui ele está nos orientando para aquela necessidade do equilíbrio. Igual ele diz aqui que a verdadeira alegria não foge da temperança. E aqui, conforme nós encontramos mais uma vez na doutrina espírita, que a doutrina espírita, o espiritismo, fala ao nosso coração, e para compreender a linguagem do coração, não há necessidade de diploma. Então aqui, complementando estas palavras de André Luiz sobre a necessidade da nossa transformação, aqui na doutrina espírita, nas obras complementares, nós encontramos essas informações que o espiritismo ele veio ao mundo, assim como o evangelho de Jesus, revivendo o evangelho de Jesus, ele veio para falar aos nossos corações. E para entender a linguagem do coração, você não precisa ter diploma de universidade, você precisa ter o diploma de fraternidade, sem sombra de dúvida, de amor ao próximo, conforme Jesus nos pede. E André Luiz segue dizendo o seguinte: estudar previamente e com bastante critério as apresentações de pregadores ou médiuns, bem como as homenagens a companheiros e parentes encarnados e desencarnados, para não incorrermos na exaltação da vaidade e do orgulho, ou ferir a modéstia e a humildade daqueles a quem prezamos. Então aqui ele nos orienta para aquela necessidade também do equilíbrio. Se você vai homenagear ou pretende homenagear alguém em um centro espírita, em uma casa espírita, muito cuidado em relação ao equilíbrio para, conforme ele nos fala aqui, não exaltar a vaidade da criatura e até mesmo também não humilhar ninguém. E aí ele diz que a lisonja é veneno em forma verbal. Então aqui ele nos fala que a lisonja, ou seja, ficar lisonjeando as pessoas, nós poderemos estar, digamos assim, dando veneno para ela nessa forma verbal. E como nós sabemos, o espiritismo é uma doutrina racionalista e avessa a qualquer fórmula restritiva da liberdade de consciência. Então nós temos a consciência, nós temos a liberdade de consciência. No entanto, a responsabilidade pelas nossas atitudes é o que o André Luiz está falando aqui para nós, em relação à responsabilidade, nós irmos pouco a pouco nos abstendo de coisas que não são boas para a nossa vida. Da mesma forma que a doutrina espírita é doutrina religiosa, sem dogmas, propriamente dito, sem liturgia, sem símbolos, sem sacerdócio organizado. E o espiritismo é a doutrina da consciência livre, sem regras de proibição ou de condenação. Então aqui essas palavras vêm corroborar as palavras de André Luiz, quando nos diz que a doutrina espírita é a doutrina da consciência livre. André Luiz está nos mostrando o que é melhor para nós. O que é melhor para nós agora. Nós temos a liberdade de consciência, da mesma forma que não está nos proibindo ou condenando se nós ainda adotamos esses procedimentos, essas práticas exteriores, mas deixa a livre escolha. Lembrando que nós seremos e somos constantemente responsabilizados pelos nossos atos. E André Luiz ainda nos diz que é preciso banir ou eliminar o uso de distintivos e emblemas no movimento doutrinário. Então aqui ele nos fala que não é preciso nós usarmos distintivos ou emblemas no movimento da doutrina espírita, ao passo que excessiva exterioridade é afastamento da simplicidade cristã. Então, se nós nos preocuparmos com esses distintivos, estas coisas que vão, digamos assim, nos separar das outras pessoas, emblemas em relação à doutrina espírita, não que seja proibido, mais uma vez, lembrando,
mas que não têm esta necessidade. E aí André Luiz encerra aqui dizendo o seguinte: dispensar sempre as fórmulas sociais. Então, no movimento espírita, no meio espírita, nos centros espíritas, no nosso meio, dispensar sempre as fórmulas sociais criadas ou mantidas por convencionalismos ou tradições que estanquem o progresso. Porque a doutrina é doutrina de progresso para a nossa melhoria. Então, qualquer fórmula social que venha estancar este caminhar progressivo nosso, sem sombra de dúvida que precisamos ir eliminando, conforme nós encontramos aqui mais uma vez nos esclarecimentos doutrinários, que o Espiritismo é doutrina do futuro. No entanto, ela age no presente, como impulso, levando-nos em direção aos planos superiores. Então, é doutrina do futuro que age no presente. O Espiritismo é a doutrina de Jesus em espírito e verdade. É a religião do amor, da verdade. Então, aqui, a doutrina espírita nos mostra isto. E André Luiz encerra: toda a complexidade atrasa o relógio da evolução. Então, aqui ele nos falou sobre as regras, as fórmulas sociais, naquela condição de que toda complexidade, quanto mais nós formos nos apegando a essas chamadas fórmulas sociais, mais nós iremos atrasando o relógio do nosso progresso, o relógio da nossa evolução. E mais uma vez recorremos aos conceitos da doutrina espírita, onde nós encontramos que o espiritismo tem por finalidade, tem por uma das finalidades aqui na Terra, educar o homem para uma vida melhor. Então, uma das finalidades do espiritismo, como já falamos outras, é educar o homem para uma vida melhor. É a vivência dos preceitos cristãos, estruturando a felicidade e a paz de quantos lhe conhecem o roteiro de luz. Então, a doutrina espírita tem como uma das finalidades aqui na Terra esta educação de todos nós, ao passo que também nós encontramos como fundamentos da doutrina espírita, que é a nova revelação, é o antídoto de origem divina na erradicação das chagas do egoísmo, do orgulho e do materialismo, para que possa ser instalado na Terra o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Então, a doutrina espírita tem também esse papel. Agora, nós temos que fazer a nossa parte para que esta instalação do reino de Deus aqui na Terra possa acontecer o mais breve possível. E ainda nos diz a doutrina espírita que é a doutrina da liberdade. A doutrina espírita é doutrina de liberdade. Por isso estamos falando isso, citando esses preceitos da doutrina espírita, que junto com André Luiz, para deixar bem claro que André Luiz não está falando de proibição de forma alguma, mas nos chamando a atenção para o que é melhor para a nossa vida. Então a doutrina espírita é doutrina de liberdade. Liberdade de pensar, de interpretar, de conduzir-se e de expressar-se. Liberdade até de errar. No entanto, é doutrina de responsabilidade, onde coloca no nosso colo a responsabilidade pelos nossos atos. Então, o Espiritismo, quando bem estudado, interpretado e vivido, verdadeiro guia e orientador em todas as atividades do homem. Não é religião apenas para as horas de dificuldades, mas para todos os momentos da nossa vida. Então, aqui, no rodapé desta mensagem, para encerrarmos as nossas reflexões, André Luiz lembra aqui palavras de Jesus anotadas por Marcos, no capítulo 2, versículo 27, onde Jesus nos disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Que possamos refletir sobre isto, que possamos realmente refletir e internalizar estes ensinamentos
e praticá-los na nossa vida, na condição de transformação de atitudes para uma vida melhor, uma vida iluminada em Cristo. Paz aos nossos corações. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesta sala virtual. Muito obrigado pela caridade que vocês fizeram por nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos estes belíssimos ensinamentos e tenho certeza que não estou aqui para dar aula de evangelho para vocês. Estou aqui em busca da autoevangelização e será muito gratificante da minha parte se neste processo de busca da autoevangelização for possível auxiliar mais algum companheiro de jornada. Abraço fraternal e até breve. Muito obrigado a todos.